O assunto é produção, mais uma entrevista. Hoje o convidado do dia não é músico, ele trabalha com livros, com literatura. O meu convidado é Tiago Novaes. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Jacques? Beleza? Legal. O Tiago é muito meu amigo. A gente passa muitas horas juntos conversando, às vezes bebendo uísque até demais da conta. E essa semana é muito legal porque ele está em Buenos Aires, eu estou em São José dos Campos, porque ele está muito mais glamouroso que eu. Então, Tiago, obrigado primeiro por ter um tempinho aí nas tuas férias. O que você está fazendo em Buenos Aires? Conta um pouquinho aí. Tudo bem, Jacques. Bom, cara, faz um tempo, né, que a gente estava pensando em fazer essa conversa, em fazer essa entrevista, porque a gente conversa todo o tempo sobre esses temas, pelo menos alguns dos temas que a gente vai discutir hoje, a gente já conversa ao vivo, tomando esse whiskinho. Então, é antiga a ideia de conversar sobre isso numa entrevista pública e publicar e disponibilizar para as pessoas. Que eu acho que é isso, né? É tão fundamental e as pessoas estão com muitas perguntas em relação ao estado da cultura, o estado da arte do artista hoje. O que eu estou fazendo aqui em Buenos Aires é descansar, parcialmente, porque a gente nunca consegue descansar 100%. Depois de duas entregas de duas obras. Uma delas é um romance que eu escrevi. Eu ganhei uma bolsa da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo para escrever esse romance, a Bolsa PROAC, e eu tinha um determinado prazo, e eu tinha um outro prazo para fazer a última versão e entregar para a editora. Então, eu saí correndo atrás disso, e o outro prazo, a outra obra que eu escrevi, foi o meu doutorado, que eu depositei assim semana passada. A gente está falando aqui uma semana depois do Carnaval de 2017. Então, foi no momento que eu depositei e eu precisei descansar, assim. Então eu vim para cá e tô tirando 10 dias. Estou num AP Airbnb perto de Palermo, de Almagro, que são bairros que não sei, para quem conhece, Buenos Aires é maravilhoso. Eu não conheço, E mas eu vejo muitas fotos e eu tenho que conhecer, que é absurdo não conhecer Buenos Aires. a vida cultural aqui é tremenda, cara. Muito legal. E aí, por que essa entrevista nesse canal onde a gente fala de produção musical e produção cultural? Porque quando a gente começou a conversar com o Tiago estava fazendo um monte de coisa assim, e me pareceu tipo, tradução, às vezes ghostwriting, que é uma coisa muito louca. Você escreve livros para outras pessoas, escrevendo os livros dele, fazendo milhões de coisas assim, nem sempre tão prazerosa. E aí eu estava começando no meu processo de divulgação, usar Facebook, YouTube e tudo isso. Falei, pô, Thiago, por que você não faz isso para a literatura? Né? Como que foi essa ideia? Foi assim que nasceu essa ideia de você fazer isso também? Foi muito louco, né? Assim, eu acho que, bom, você com certeza se identifica com isso. Eu acho que a maioria das pessoas que vão assistir a gente se identificam com isso. Eu tenho um percurso, eu já fiz de tudo na área da literatura. É isso, como você falou, eu já traduzi livros, eu já revisei livros, eu já escrevi livros dos outros, eu já fui correspondente internacional freelancer na Tailândia, eu já escrevi para a Folha, BBC. E como muitos dos escritores e muitos dos artistas, dos músicos, tem muitas vezes que a gente fica muito inseguro, que a gente fica um pouco tomado pela urgência de fazer essas coisas para sobreviver mesmo, né? Lá pelas tantas eu falei, cara, eu vou viver disso, eu vou viver da escrita, eu vou tornar a escrita a minha atividade principal, porque é o que mais faz sentido para minha vida, né? Eu tenho minha formação em psicologia, eu gostava muito de atender em consultório, mas para mim fazia muito sentido viver da literatura. Só que, nossa, a coisa a princípio tão difícil que você quase começa a ficar uma pessoa meio amarga assim com isso, né? Você sofre, é uma vida difícil, e as pessoas falam disso, né? Os artistas são pessoas que estão um pouco desarvoradas, estão desamparadas, né? E eu passei por esse desamparo de uma forma muito forte durante muito tempo, né? Às vezes é isso. Um mês que vem eu não tinha como fazer. E muitas vezes fazendo coisas que é isso, a gente faz, mas a gente não é aquilo que a gente gosta de fazer mais, né?
É um pouco, acho que equivalente ao músico que toca num bar para pagar umas contas e tal, e tem que se virar de alguma forma. E para isso você se vale da tua arte, mas ao mesmo tempo você um pouco está traindo o teu percurso de alguma maneira. Eu não sei lá, assim, eu acho que a tradução me ajudou, eu acho que o jornalismo me ajudou, eu acho que ghostwriting me ajudou. Eu dou aula também, né? Eu dou aula já há mais de 10 anos, então isso me ajudava, mas eu não assumia isso para mim naquela época, antigamente. Então era como se eu tivesse lutando mês a mês para sobreviver nesse campo. Isso de alguma forma consumia o meu estado criativo, assim, sabe? Do tipo, um ou outro amigo que tinha uma renda maior, um apartamento próprio, alguma coisa, eu via que estava muito mais tranquilo do que eu. E eu estava sempre meio correndo para botar tipo, o nariz acima do nível da água, assim, sabe? E isso é tremendamente angustiante, né, Jaque? Eu acho que você tem vários alunos que passaram por isso em algum momento, assim, sabe? Não, é exatamente isso que eles me contam. A gente trabalha com música, mas na verdade a gente faz tantas coisas que a gente não gosta que a gente acaba até não gostando mais de tocar música. De tanto fazer coisas que, pô, eu não quero mais fazer aquele som. Eu não quero sair às 6 da manhã num negócio que, tipo, a gente até se sente sujo às vezes. De fazer um negócio que a gente tá lá tocando um instrumento bacana, mas não é, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estudei tanto para chegar lá, né? Bacana. Aí eu me lembro uma vez, você teve uma conversa que fez na minha cabeça. Acabou de ter um trovão aí. A gente tem uma sonoplastia de Deus aí lá fora. E você falou, eu falei, mas Thiago, vamos lá, faz o plano B, depois a gente faz o plano A e tudo. Aí um dia tu chegou para mim e falou, eu cansei do plano B, eu vou no plano A e desculpa aí, foda-se. Eu vou no plano A, eu vou fazer um negócio. E aí, enfim, você pegou uma passagem para Tailândia. Assim. Aí eu falei, uau, caraca, esse cara tem coronas, como se fala lá na Argentina, velho. Gostei disso. Conta aí, como que foi se acordar assim, para essa decisão? Eu acho que assim, a luta sempre foi pelo plano A, assim. Só que muitas vezes a gente vai construindo, vou fazer alguma coisa parecida para eventualmente viver do meu escrito, ou viver da minha música, ou tá tranquilo, ou tá seguro com relação ao meu projeto. E o plano A, qual que é o plano A? Tá lendo livros, romances e tá escrevendo todos os dias, né? Para mim esse era o plano A. E não era uma coisa que eu conseguia fazer. Muitas vezes eu estava revisando um texto, e muitas vezes é isso, às vezes o texto não é bom, né? Tipo, vamos confessar, às vezes a gente está trabalhando em cima de um texto que não é aquele texto que você quer trabalhar, você quer estar lendo Tolstói e você está revisando um texto de um livro de um norte-americano escrevendo não ficção em psicologia, um livro que você não acredita, no qual você não acredita e tal. E aí teve a virada, né? Na verdade, a grande virada, né, Jaque, e que você estava junto, né, nessa virada, você acompanhou a virada, ocorreu em junho, julho de 2015, né? O que aconteceu em julho e junho de 2015? Eu tinha 2 encomendas de traduções, ou seja, eu estava mais ou menos garantido de que eu tinha trabalho para fazer, de que eu ia poder pagar as minhas contas. Vou contar essa história um pouco de uma forma, é uma história um pouco dramática, e foi quando a crise no Brasil pegou de vez, assim, né? E para mim a crise pegou naquele momento porque o que aconteceu? Cancelaram essas traduções, né? Cancelaram essas traduções, eu tinha custos, eu tinha gastos e tal, e eu fui pego totalmente desprevenido. E eu vi que pela primeira vez eu tive cartão de crédito bloqueado, né? Porque muitas vezes você tem uns recursos que te salvam, assim. Mas, de repente, aqueles recursos que me salvavam em momentos de aperto, esses recursos também ficaram difíceis, assim. E aí eu namorava na época, eu falei para minha namorada assim, pô, meu, o que eu faço? Comecei a fazer brainstorms, assim, evento, que eu organizo eventos no Sesc, organizei durante muitos anos eventos no Sesc, a gente não comentou disso, mas eu pensei, não, preciso pensar num evento no Sesc, preciso pensar nisso, preciso pensar naquilo e tal, e fui
e fui quebrando a cabeça em relação a isso. E foi quando começou a cair uma certa ficha em relação ao meu histórico, assim, sabe? E com a conversa com você. Vou explicar o que é isso. Meu pai, ele é um dono de videolocadoras. Ele foi dono de videolocadoras. Ele foi comerciante durante muito tempo, né? E eu enveredei por outro caminho. Enveredei por um caminho de autonomia, de um freelancer. Ou seja, eu fui oferecendo meu trabalho para aqueles que necessitavam desse trabalho, né? Esses são os primeiros que são afetados numa situação de crise, né? Esses são os que estão sempre numa situação um pouco frágil, né? E eles são os que são mais afetados, porque é isso. Depende Você pode pegar. Corta a torneira e aí você está no seco. Exato, nós somos. E aí me caiu uma ficha assim do tipo, cara, eu preciso montar. Eu não posso ficar oferecendo meu trabalho para as lojas. Eu tenho que ser uma loja, sabe? Ótimo. É isso. Eu tenho que abrir minha loja. Eu vou abrir minha loja. Porque o que acontece? É instável. Se você está a todo momento correndo atrás de apagar esse fogo, você está numa situação instável. E o que é abrir a loja para o artista? Né? O que é a abertura da loja para o artista? Ele assumiu, ele vender as suas coisas também. Ele ter uma página na internet, uma página no Facebook, é ele ser visível, né? É ele se assumir como escritor, é ele escrever de manhã ou produzir a sua arte de manhã e produzir a sua arte à tarde, não digo divulgar a sua arte à tarde, e aprender a divulgar e a desenvolver recursos próprios para divulgar essa obra, seja um disco, seja um livro, seja pinturas, desenho. Exato. Por exemplo, tem muita gente que faz HQs, que são grandes artistas no HQ e que ficam mandando as coisas deles para editoras. Pô, seja a tua própria editora, entendeu? Divulgue o teu trabalho. Então, foi essa ficha que me caiu. E foi uma ficha assim que não digo da noite para o dia, mas que num intervalo muito curto mudou a minha forma de enxergar a maneira de me posicionar no mundo como um artista, como um escritor, como um romancista. Muito legal. Muito legal. E aí, eu estava numa pilhação de Facebook, de YouTube. Aí eu me lembro que eu comecei a falar para você, mas aí tem um momento que você até fala, mas cara, eu quero escrever e tudo. E aí você chegou num ponto que foi muito legal. Você, no final do ano passado, você estava numa organização assim que eu achei maravilhoso. Porque você é um cara que não abre mão de ler e não abre mão de escrever. Né? Então, tipo, gente, dá para fazer isso. O cara lê mesmo, você vai na casa dele, tá cheio de livros, ele escreve mesmo. E você tinha um dia muito legal, você acordava cedo de manhã, escrevia, fazia uma DR, que é um negócio que eu achei super legal, DR para Diário do Romance, onde você faz uma live no Facebook, o cara vai lá e conta coisas sobre livro, literatura, juntou uma turma super bacana. E à tarde você cuidava do seu business, né? Do meu business, da minha loja, né? Como você fala. E isso é muito legal, dá para fazer isso, né? Hoje em dia a gente consegue montar esse business. Eu acho que assim o pessoal ainda precisa se perceber. Eu acho que é uma grande ficha. Tem uma tirinha do Laerte que mostra uma ficha vindo lá do espaço e caindo na Terra, assim. E assim, essa grande ficha vai cair. Qual que é a grande ficha do artista? Que a internet, ela nos coloca em contato com o nosso público sem necessidade de mediadores. Entende? E isso é claro que as pessoas não estão acostumadas a viver sem mediadores. Né? Elas sempre precisam da autorização de alguém, sabe? É quase como se as pessoas estivessem ainda à procura de um pai, na forma de um editor, na forma de uma gravadora, na forma de uma casa de shows. Um pai que diga, eu te abençoo, meu filho, pode ir, pode seguir. Eu nunca tinha pensado assim, mas é exatamente isso. Pai, eu posso vender meu disco? Pode, filho. E aí, qual que é o grande salto? Que a gente está em contato com todas as pessoas do mundo por meio da internet, dos lusófonos, pelo menos, ou no seu caso, nos
não nos anglófonos, nos francófonos, né? Você tem acesso aos francófonos, você tem acesso aos lusófonos. E aí o que eu quero dizer com isso? E você tem hoje recursos, as redes sociais, elas são feitas para te colocar em contato com o teu público, né? Hoje em dia, o Facebook, ele não é só uma rede social, como também uma plataforma de divulgação de trabalhos, né? De eventos, de trabalhos, de personalidades, né? E aí o que acontece? Eu posso te dizer, Jacques, que hoje eu não só tenho autonomia total, eu só aceito convites que me façam, que eu realmente queira fazer, como eu nunca estive tão bem, assim, financeiramente, de fato. A minha situação a gente vive num tempo hoje de crise financeira, e eu posso te dizer que, e eu mostro isso, eu conto isso para as pessoas, que olha, eu estou muito bem, eu vivo muito bem, eu tenho autonomia, eu estou aqui em Buenos Aires, aí está chovendo aqui, está fazendo 35 graus, é um verão tremendo, eu almocei na Corrientes, quem conhece tango, quem conhece as milongas e tal, Corrientes é uma avenida famosíssima nas canções portenhas, né? É uma cidade que tem uma efervescência cultural tremenda, ou seja, isso me permitiu circular com muito maior facilidade. E aí você fala, mas como é que a gente faz isso, né? O que a gente precisa, quais são os elementos chaves e principais que a gente tem à mão? O melhor entrevistado do mundo, vai lá, faz. Eu já vou. Bom, a primeira coisa. Primeiro, uma fanpage e um website com o teu nome. É isso, você tem que parar de se esconder. Né? Ótimo. Peraí, vamos. Eu gosto de falar uma coisa nessa hora. É complicado fazer? Tipo, você teve 10 caras na China fazendo teu site ou você mesmo fez? Em 2 dias você faz. Em 2 dias você faz o site. A fanpage você faz fanpages você faz em 15 minutos, né? No Facebook. Uma fanpage. E isso é uma coisa que eu gosto de falar também nessas horas. Não é uma fanpage do teu livro, nem do teu disco. É uma fanpage de você. Porque senão você vai criar uma fanpage para cada disco que você compõe, ou uma fanpage para cada livro. Muita gente que... Eu também, eu cometi esse erro de construir lá uma fanpage do meu livro. Pô, o pessoal vai curtir aquele livro, a pessoa tem que curtir o teu nome. É a tua loja, você não vai abrir lojas com diferentes nomes, você vai facilitar a vida das pessoas, né? Então você precisa ter o meu nome é Thiago Novaes, thiagonovaes.com.br, página no fanpage Thiago Novaes. A página do website eu acho que leva 1, 2 dias assim no máximo para fazer. Eu sou meio lento, eu sou péssimo para montar as coisas, então eu levei 2 dias. Mas é isso, é o máximo que você vai fazer. E o que é esses 2 dias? É assistindo tutoriais na internet, é participando do curso do Jacques, realmente se virando. A gente consegue montar isso muito facilmente, não tem segredo mesmo para montar esse site. E aí começa a brincadeira, né? Aí começa a brincadeira. Tem um negócio que eu acho que é muito importante, que eu acho que eu descobri, você descobriu também, e acho que é um negócio que dá uma liberdade, que a primeira vez que um cara me falou isso, eu falei, como assim? Mas hoje em dia eu estou descobrindo cada vez mais, a lista de e-mail. A lista de e-mail é Número 2. negócio maravilhoso. Aí eu falei, mas como assim lista de e-mail? Eu falei, gente, conta aí o poder da lista de e-mail. Para mim, é minha liberdade. Assim, a minha liberdade é minha lista. Sim, eu acho que assim, as pessoas falam, eu não gosto de publicidade, eu acho que publicidade é uma porcaria, eu acho que as pessoas elas têm que me descobrir de alguma forma mais autônoma. Só que a gente vive num mundo onde estão oferecendo coisas para a gente o tempo todo. Nas revistas, na televisão, na internet, estão oferecendo coisas para a gente o tempo todo, né? A gente vai, por exemplo, numa livraria, com músicos não tem livraria, né? Hoje em dia, loja de discos não estão muito em destaque hoje em dia, mas ainda tem lojas de CDs, né? Você vai numa livraria, o que muita gente não sabe é que aquelas ilhas, elas são compradas. Ou seja, as pessoas pagam, as editoras pagam para que seus livros estejam apresentados assim, ó, de frente. Porque senão o teu livro vai ficar no máximo assim, ó, dentro de uma estante. Ou seja, o teu livro vai estar morto, né? Se ninguém te conhece, teu livro está assim, numa prateleira de uma editora com livros lindos, como que você vai chegar nas pessoas?
É impossível chegar nas pessoas. Então, qual que é a grande questão? A quem interessa mais a gente chegar nas pessoas? A nós próprios, né? Aí você fala, não, mas aí o editor tem que se interessar por mim. Mais uma vez, a ideia de um patrono, né? Tem um livro do Charles Dickens chamado Grandes Esperanças, que é a história do órfão. Todos nós temos essa fantasia que a gente guarda, que é a ideia de um órfão que na verdade ganha uma grande herança, assim, sabe? É a grande salvação. O pessoal leu muito Harry Potter, o pessoal leu muito essas coisas, sabe? De realismo mágico, porque é isso, o pensamento mágico está aí. Essa ideia de que a gente vai ser salvo. E a gente precisa ter... E a autonomia é justamente poder brilhar com o sol próprio, não ser lua, ser sol, entendeu? Brilhar com luz própria. É você que vai criar essa ferramenta. Então, primeira coisa, site e Facebook. Segunda coisa, lista de e-mails. O que é lista de e-mails? É isso. É disso que a gente está falando. A lista de e-mails é o recurso que a gente tem para que a gente não fique dependendo nem das editoras, nem do Mark Zuckerberg, eventualmente. Entendeu? No final das contas, a lista de e-mails é o teu acesso direto aos teus leitores, ao teu público, aos teus fãs, né? É a tua maneira de você não ter que ir atrás dos fãs toda vez que você for lançar um disco, lançar um livro. A lista de e-mails vai permitir que você estabeleça um contato direto com o teu público de uma forma possível. Qual é uma forma possível? E-mail. Qual é a forma possível? E-mail. O legal seria se você fosse amigo pessoal de todo mundo e pudesse encontrar todo mundo no bar e tomar cerveja com todo mundo. Só que a gente tem que pensar maior, né? A gente tem que pensar que tem gente que pode gostar de você na Espanha, em Portugal, no Pará, no Rio Grande do Sul. Eu sou de São Paulo, então a lista de e-mail é o que te permite alcançar grandes latitudes. Eu não posso publicar uma publicidade minha na revista Caras ou na Folha de São Paulo. E né? nem seria muito útil, na verdade, nem eficiente, na verdade. É isso que eu falo também para as pessoas. Acabou. Ia tirar para todo lado, exato. Eu tenho uma história para contar em relação a isso. Eu dei uma entrevista para o Jô Soares, a coisa de 10 anos, assim, quando eu lancei o meu primeiro romance, que foi um romance premiado. Eu dei essa entrevista. Sabe quantos livros, na semana subsequente à entrevista, eu vendi? A mais do que eu já vendia? Nada a mais. Não vendi nenhum livro a mais do que eu já vendia. Ou seja, sei lá, eu tinha lançado esse livro há coisa de 2 meses, né? E eu vendia numa média de 10 livros por dia, alguma coisa assim, no começo, né? Eu não lembro, é um número, né? Continuou, não mudou nada. Ou seja, muitas vezes essa publicidade aberta, ela funciona com Coca-Cola, ela funciona com refrigerante, ela não vai funcionar com você, ela não vai funcionar com o artista. O artista, ele não tem que produzir a sua obra pensando num público, pensando em agradar o público. É o contrário, você tem que estar aberto o suficiente para que o público que gosta da tua obra possa se aproximar. Porque o que muitas vezes as pessoas falam é: mas eu vou ter que fazer em função do público. Não, você vai fazer o que você quiser fazer. Você vai fazer da forma como você quiser. Essa é uma ferramenta. Aí você fala: nossa, mas é feio, eu não gosto. Tá bom, mas essa é a ferramenta que vai te permitir fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, né? Então a lista de e-mails é só isso. Não, eu acho um conceito fantástico e enfim. E a mesma coisa, assim, é tudo uma questão de tempo, de consistência. Eu me lembro, né, a gente até durante um tempo dividia o autoresponder, que é a base de e-mail, aí a gente estava vendo as coisas, aí às vezes, é verdade. Ele cresceu legal aqui, a gente não cresceu tanto. Mas, enfim, é uma questão de tempo. Eu fiz uma entrevista com Benjamin Taub, que fala: nada resiste ao trabalho consistente. E o Thiago, para mim, foi isso. O cara foi lá, diário do romance todo dia, para fazer as coisas. Os e-mails do Thiago são fantásticos. Você tem um carinho com cada e-mail aí. Cada e-mail é uma pequena história, uma coisa linda. Eu falo: o e-mail do Thiago, vou lá ler. Cada vez falo: que legal. E você cresce no relacionamento. E aí tem um momento de falar: gente, eu tenho um livro para vender para vocês, e os caras compram. Porque, tipo, já tá lá, você... Até tem muito louco, tem gente que fala: você virou meu amigo, né? Você me contou isso uma vez. Tem gente que me fala isso até, mas me fala: já que parece que a gente te conhece, então te ouvi e tudo. É muito louco essa relação que a gente acaba conseguindo criar, né?
E aí, realmente, tipo, não precisa tanto de editores. Eu acho que editoras e gravador tem um momento quando você está muito grande, você vai precisar deles para ir no próximo nível. Eu não estou falando que se um dia eu posso ir na Sony, eu vou dizer, não, 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 por favor, não. Não, mas eu acho que sim. Aí tu vai chegar muito forte. Que nem eu acho que se a gente te oferece uma baita editora, tu vai falar, pô, legal pra caramba. Mas eu estou falando que no começo, para lançar a tua bola de neve, né? Você pode fazer isso sozinho e você deve fazer sozinho, porque ninguém vai fazer isso por você. Muito legal. Tem um fenômeno na literatura que eu não sei se você sabe. Você sabe quem que nesses últimos anos integram, na maior parte das vezes, a lista dos mais vendidos na literatura? Não? Não. São os booktubers. São os booktubers. Ah, é? Booktubers são pessoas que começaram na internet. E de repente, quando chegam, escrevem um livro, elas já trazem os fãs que estavam na internet. Ou seja, a lista de e-mails, para um escritor, por exemplo, e eu acho que para o músico também, qual que é a questão? A gente está sempre se definindo, a gente está sempre, de alguma maneira, tentando entender o nosso caminho, o nosso percurso artístico, musical e pessoal e literário nesse mundo. E eu acho que a lista de e-mails, esse contato que você estabelece com o leitor, é quase como o trabalho de um cronista que escreve no jornal. Ele tem que escrever toda semana uma crônica no jornal, né? É a mesma coisa para o escritor, é a mesma coisa para o músico. O que acontece? A gente tem que estabelecer uma regularidade de encontros com as pessoas, né? A gente não pode abandonar essas pessoas, né? É um pouco essa ideia de que a gente tem que estar próximo, né? De que essa proximidade vai nos ajudar a crescer, né? Então, por que eu levo tão a sério os e-mails que eu mando? Porque eu escrevo, eu sou escritor, então, para mim, os meus textos, os meus e-mails são pequenas crônicas, né? No caso é isso, eu dou aulas de escrita, né? Eu dou um curso de escrita e eu falo sobre o processo da criação, né? Em cada crônica que eu escrevo, eu reflito sobre o processo de criação. E é muito louco, quando você começa a estabelecer essa amizade com as pessoas, você, sei lá, você está andando na rua e você vai traçando paralelos sobre... E você fala, não sei se eu vou falar com o pessoal, eu vou escrever uma crônica sobre determinado assunto. E é uma delícia, e ao mesmo tempo te exercita o tempo todo. E ao mesmo tempo, você não está fazendo outra coisa além de, primeiro, alimentar teu público e alimentar tua literatura. É isso que você está fazendo. Para que na hora que você for publicar um livro, já não seja uma publicidade, porque não é uma publicidade. É uma amizade que você estabeleceu. Entendeu? E aí, beleza que você não gosta de publicidade, eu odeio publicidade, mas eu não estou aqui vendendo sabonete. Eu sempre falo isso, eu não estou aqui vendendo sabonete, eu não estou aqui nada contra quem vende sabonete, beleza, vendam sabonete, mas eu acho que o que eu vendo é mais da estrutura da bolha de sabão do que, sabe? Do que algo utilitário. Na verdade é isso, a gente vende sentidos, né? A gente vende questões, e na verdade a gente não vende, a gente está compartilhando, a gente está criando um fluxo e que dinheiro está envolvido, porque o dinheiro está envolvido em tudo na nossa sociedade. E porque a gente precisa viver, e porque a gente precisa viver bem, e porque a gente precisa ser feliz para produzir coisas boas também, sabe? Eu acho que assim, o romantismo acabou há muito tempo, cara. Sabe? Do tipo, o que é esse negócio de você ficar escondido, sabe? No teu quartinho e se alimentando um pouco da ideia do fracasso. Pô, isso aí, sabe? Isso envelhece como tudo, sabe? Muito Eu legal. acho que... me empolguei aqui, desculpa. Não, ótimo, perfeito. E aí, então, você acabou descobrindo o tal do pixel, o tal do remarketing, o tal de anúncio de vídeo, clique no site, assim. A gente passa tardes malucos aqui em casa fazendo coaching de Facebook, porque hoje em dia isso precisa, e não é tão complicado assim, vamos combinar. Vamos lá, só... Tudo bem que eu te explico, mas não é um negócio que é tão complicado assim. Eu acho que dá para encarar. Não é 10 anos de Harvard, é muito mais difícil ser escritor que fazer um anúncio que eu acho? de assim. Eu acho que a maior dificuldade é realmente vencer a nossa resistência a um certo modelo
de como fazer as coisas. Essa é a maior dificuldade. Isso com certeza vai influenciar um pouco, né? Você vai olhar à primeira vista aquilo lá, você vai falar, nossa, não, mas isso putz, me deixa um pouco confuso, baratinando, mas será? Mas é assim mesmo e tal. Eu achei muito maluco, e tem uma coisa linda, eu acho bonito. Eu acho bonito do tanto de autonomia que é. Bom, primeira coisa, fanpage, página na internet. Segunda coisa, lista de e-mails, né? A fanpage, a página da internet serve para que as pessoas entrem na tua lista de e-mails, né? Para que você estabeleça uma relação constante com elas. Só que para que as pessoas encontrem a sua fanpage, a página da internet, e para que você possa oferecer seu livro, seu disco, seu show, o que seja, você precisa se promover. Só que qual que é a beleza disso? A beleza disso as pessoas falam, não vou colocar dinheiro para me promover. Não, porque o Facebook é isso. O Facebook ele é movido à base de investimento. Mas ele pode ser R$10 por dia, né? Ele pode ser R$20 por dia, né? Na verdade, você começa pequeno. É sempre bom. E quando a gente fala de internet e Facebook Ads e tal, e Pixel, a gente sempre fala, não, mas espera aí, não quero... Não, pô, começa, vai testando, né? Isso é uma coisa muito legal que você mostra, né, Jaque? E é uma coisa que você mostra que você fala assim, pera aí, pelo teu histórico, quanto que você investiu, né? Qual que foi o teu retorno? Gente, é uma proporção, ou seja, você põe X, a coisa faz 2x, faz 3x. E o que acontece? Você tem que prover o teu público, até para que eles te conheçam, de materiais que são materiais que você conceda gratuitamente, uma música, uma canção, um conto que você publique na Amazon. Você pode publicar contos gratuitamente, né, na Amazon, Kobo, iTunes Store, né, essas plataformas. Você concede isso para as pessoas, você põe uma publicidade dessa obra. E depois, na hora que você fala, olha, eu sou um músico, sou um escritor e tal, em algum momento você vai falar, tem um livro para eu te vender. Né? Eu tenho um livro, quer comprar o livro? Né? E o legal disso é que você consegue fazer isso, mais uma vez, a publicidade também com muita autonomia. A gente fez um negócio aqui na sala, você fez um vídeo que acabou não usando, porque a foto que você tinha antes era melhor, na verdade. Tipo, você não precisa fazer um estúdio de televisão. Eu acho aquele lá, quando eu falo aquele lá, eu acho fantástico. Eu falei, gente, como era complicado fazer um comercial de TV, como era complicado fazer um comercial até num jornal. E tudo isso para ter um sucesso que não era tão eficiente. Assim, um retorno sobre investimento que era muito... É verdade. No final das contas, você precisa conhecer mais ou menos o teu público, saber mais ou menos o que as pessoas que gostam de você, quais são as tuas inspirações. Isso é uma ideia, por exemplo, é uma boa ideia. Por exemplo, minha música é única, beleza, toda composição é única, mas a gente tem uma constelação de inspirações que são um pouco parecidas com a gente. Eu gosto muito do Paul Auster, eu gosto muito do Haruki Murakami, eu gosto de escritores, e esses me inspiram a escrever, então minha prosa tem alguma coisa a ver com essas pessoas, entende? Então, conhecer mais ou menos para quem que você está falando vai te ajudar muito a configurar aquela publicidade, né? No caso que a gente fez, por exemplo, do curso de escrita, são pessoas que curtem a Flip, por exemplo, né? Isso. São pessoas que vão na Feira Literária Internacional de Paraty, que é uma feira de literatura, que as pessoas que vão nessa feira são pessoas que são interessadas em livros, né? Então, tem tudo a ver. É um paralelo possível. Então, é mais ou menos procurar quais são os outros gostos, né, do teu público. E é muito legal porque se você já estabelece uma conversa informal com as pessoas, você pode perguntar para elas, né? O que você está lendo agora? Né? Isso é um recurso muito interessante. O que você está lendo agora? Me recomenda algum livro. Isso é uma maneira linda de você saber o que as pessoas gostam de ler e que gostam das coisas que você gosta também. Com a música é a mesma coisa. Cara, tem muita coisa para falar de Facebook Ads, né? Eu acho que tem muita. Assim, primeira coisa é o público-alvo. Segunda coisa é pensar num parágrafo. Não é difícil fazer. Você pensa num parágrafo, né? Para atrair as pessoas para esse Facebook Ads. E aquilo... isca, né? Dá um parágrafo para isca, tu está falando?
um parágrafo de anúncio, né? Você precisa de um parágrafo Não, isso. e de uma imagem, né? Você precisa de uma imagem. Essa imagem é muito fácil de fazer, né? Não tem, pode ser uma foto sorridente tua, né? Os meus anúncios são uma foto sorridente minha, é isso. Sou eu, né? Na verdade, eu estou falando de, né? Eu sou um professor de escrita, então sabe? A primeira coisa que as pessoas têm que ir é com a minha cara, né? E se não forem com a cara, beleza, porque Ótimo. tem muita gente que vai inevitavelmente com a tua cara. Ótimo. Né? No final das contas é isso. Tem que gostar de um cara feio, assim, meio careca, meio barbudão, essa cara de turco, de terrorista. Mas o que eu gostei da última vez que a gente fez isso é porque legal você fez disso um jogo. E para mim isso aqui é um jogo. É que tipo, eu não joguei tanto PlayStation, eu não joguei tanto essas coisas de Tetris e tudo. Mas para mim Facebook é um jogo. Falei, pô, eu vou pegar o cara, peraí, ó, vou botar o pixel aqui, aí se ele depois ele vai ver isso, para mim é um jogo aquele lá. Não sei, eu me divirto com isso. E eu acho que assim, eu sempre gostei de jogar, eu sempre gostei de videogame. Hoje não jogo mais, faz tempo na verdade, mas qual que é a diferença, acho que talvez do jogo e que as pessoas se assustem a princípio, é um jogo onde as pessoas põem dinheiro, né? Isso. Mas não é um poker, você entende? Não, Não é que você vai por 5 e aí de repente você vai por 10 e de repente você vai por 1.000 e aí não vai voltar nada. Não, vai voltar e volta. Porque se você fizer a coisa direitinho, se você puser... E fazer direitinho não é pensar num parágrafo que tenha a ver com você, que faça sentido para você. Saber o que você tá oferecendo gratuitamente para as pessoas. Poder dizer isso de uma forma bonita. Conhecer teu público. Montar aquela imagem e botar o pixel. O que o Jacques chama de pixel, né? Botar o pixel é rastrear isso. Para onde vão as pessoas, né? E aí você conhece muito mais e o Facebook tem os seus algoritmos, né? O Facebook ele tem um algoritmo para ajudar pessoas como nós, né? Eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas o Facebook ele tá lá para ajudar. Às vezes tem um negócio muito maluco, às vezes tu pode diquinha, gente, se alguém quer testar, você faz um anúncio e não bota nada de segmentação, você vai ter resultado porque o cara vai fazer de tudo para te ajudar. Enfim, para te encontrar, é verdade. Você constrói públicos, né? Você constrói públicos e por que o Facebook quer te ajudar? Porque quanto mais ele te ajuda, mais ele ajuda ele. Claro. Né? Isso é óbvio. E quanto mais ele te ajuda, na verdade, ele está aproximando pessoas que gostam de certos conteúdos de determinados conteúdos. É isso que o Facebook faz o tempo todo. Então, por exemplo, se eu curto, compartilho ou eu clico muito em textos de política, que eu faço isso, não, eu vejo lá alguma coisa relacionada à política. A tendência é o Facebook ir me fornecendo coisas mais a ver com política. E da mesma forma, pessoas que curtem literatura e marcam coisas mais de literatura, essas vão ser as pessoas que vão receber a maior quantidade de coisas relacionadas à literatura. Por exemplo, o meu livro que eu estou promovendo. Não é? E aí que eu falo, desculpa, é aí que eu falo para as pessoas, você não vai ser chato naquela plataforma, porque você vai mostrar uma coisa para alguém que já gosta daquele. Você não está vendendo música para um cara que odeia música. O cara que odeia música, ele não vai ver teu anúncio. Então, isso aqui para mim é legal para caramba. Eu só tô me aproximando de uma pessoa que já tem uma tendência a gostar do que eu vou mostrar. Pelo contrário, eu vou me sentir grato, né? Na verdade, a sensação que eu tenho com as pessoas que leem os meus e-mails e que leem os meus livros é de gratidão. É de falar, pô, cara, obrigado. Muito obrigado por esse contato que você está estabelecendo comigo, né? Cara, essa ideia de que a gente está pedindo um favor para as pessoas, talvez seja um dos obstáculos maiores, assim. Não é a qualidade do teu som, não é a tua cara feia ou a tua cara bonita. Na verdade, é essa postura de, posso, sabe? É uma postura que, pô, eu acho super corajoso esse trabalho da pessoa que vende livro de porta em porta e coisa e tal. E eu acho que isso faz parte de uma cultura tal. Mas eu penso maior assim do que isso, cara. Eu quero que o meu livro seja lido por mais pessoas. Você entende? Então, eu preciso me livrar dessa postura do cara que vai bater de porta em porta, assim, sabe? Ou de que vai chegar na mesa do bar e vai falar, compra o meu livro, você quer comprar minha poesia? Quase como se
se essa pessoa estivesse fazendo um favor, ela não está fazendo um favor para você. Você é um escritor. Se você não acredita, se você acha que o sujeito lê teu livro, ele está fazendo um favor para você, pô, você está começando errado. Você está começando errado. A gente precisa de ousadia. Hemingway tinha ousadia, Faulkner tinha ousadia, Drummond tinha ousadia. Os escritores são ousados, os artistas são ousados, sabe? E eu acho que e ousadia não tem a ver tem a ver com timidez ou não timidez. Eu sou super tímido, na verdade. Não parece. Mas, cara, tem vezes que eu viro uma concha, assim, que eu não, sei lá, eu não quero. Eu quero ficar sozinho nesse apartamentozinho gostoso aqui com vista. E muitas vezes é por isso que eu viajo também. Mas eu quero que meu livro seja lindo. Ponto pacífico. E eu acho que meu livro é bom, sabe? Porque é isso. Se você está escondendo teu livro o tempo todo, você precisa fazer um curso de escrita para ter o texto melhorar, entendeu? Afinal das contas, é isso. E eu acho que, às vezes, é isso. A gente precisa se ajudar, entendeu? E muitas vezes é isso. Mesmo se você acha que você está inseguro, pô, é que bom que você vai começar com poucos leitores, então. Porque é isso, é o tempo de você crescer. O tempo da tua prosa crescer, da tua escrita crescer, é o tempo do teu público crescer. Isso. Então, é muito orgânico, né? O que a gente está propondo aqui, o que você está propondo, Jacques, é, na verdade, uma relação muito orgânica e muito natural com o público, sabe? Isso, total. É isso. Bom, legal, a gente está falando pra caramba e eu vou tentar te liberar aí para você realmente descansar e não estar falando com o francês aí pela internet. Cara, muito obrigado. Conta aí, então, quais são os projetos de 2017, aonde a gente te acha? Legal. Tá. Conta aí o que vem aí pela frente. Bom, tem duas maneiras de me encontrar. Uma é entrar no www.escritacreativa.net.br. Para as pessoas que estão interessadas em escrever, em publicar seus livros, em aprimorar suas técnicas suas técnicas narrativas, não é? Eu tenho esse canal, porque eu tenho um Thiago, que é o Thiago escritor, e eu tenho um Thiago, que é o Thiago professor de escrita. Então, para quem estiver interessado em escrever, escritacreativa.net.br. Se você quiser ler um romance meu, um romance que foi premiado pela Funarte, ganhou uma bolsa, junto com um documentário que eu elaborei, você entra no thiagonovaes.com.br, você conhece mais sobre os meus livros e tal, e a gente estabelece um outro contato, que é o contato de leitura, do amor pela literatura, e esse é a minha plataforma de escritor, né? Legal. Né? Então, são as duas formas de me encontrar, e aí a coisa começa. Eu no mais Facebook, não falo. no YouTube, tem um monte de coisa super legal. Mas assim, o jeito mais fácil cara, entra no escritacreativa.net.br, deixa seu nome, seu e-mail e pronto. E a alegria é isso. E partir pro abraço. É simples assim, é a coisa mais simples do mundo, né? No final das contas, muito legal. Muito legal. É isso aí. Bom, cara, obrigado. É um prazer. Sempre um prazer falar com você. Quero agradecer. Não na verdade, é quase uma extensão das nossas conversas que a gente já tem. Então. Muito legal. As nossas conversas, o Thiago foi o último convidado do meu evento lá no MASP em julho. E todo mundo falou depois, não, que legal esse cara e tudo. E foi um dos caras que mais botou animação aí na galera. Então vamos ver, quem sabe ele volta, não sei ainda. Mas que ele vai estar viajando de novo. Mas enfim, muito legal. Eu sempre gosto de mostrar, gente. E uma coisa que eu sempre falo para os músicos também, o povo da literatura está fazendo coisas super legais. Tá? E o povo da literatura não tem shows, gente. Então eles têm que vender livros mesmo. Eles têm que vender livros. Eles podem vender palestras, podem vender cursos, mas eles não têm essa coisa de vender shows. Então a gente tem que se inspirar nesse povo, porque esses caras estão fazendo coisas direto, tá? E o Thiago é com certeza um que está mostrando um caminho novo aí no Brasil, muito legal, parabéns. Cara, é isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo. Vai lá aproveitar a cidade e a gente se vê na sua volta, né? Valeu, obrigado, Jacques. Obrigado a todos e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.